Olá, gente. Nesta aula de hoje nós estaremos desenvolvendo o assunto de proporção, né, onde esse assunto ele é apresentado no 7º ano. Então fica aí, né, algumas colocações para alunos que estão fazendo o 7º ano ou quem tiver interesse, né, nesse estudo. Bom, a ideia inicial de proporção, né, nós devemos passar isso para as nossas crianças. Você pode iniciar com exemplo, né, mostrando uma figura com material concreto para que ele possa perceber exatamente, né, o que é isso, uma proporção. Vamos aqui imaginar, embora não sou desenhista, né, a figura aqui é uma figura simbólica, vamos imaginar que eu tenho aqui o desenho, né, num livro, por exemplo, onde eu estou colocando aqui, ó, então você tem aqui o desenho de um cavalo, né, vamos imaginar, e essa distância aqui do desenho, ao ser medida, essa distância, ela tem 6 centímetros. Então, existe um desenho bem feito, naturalmente, no livro, onde aqui é 6 centímetros. E a altura, né, por exemplo, do ponto mais alto aqui, do desenho, até esse ponto aqui, ó, vamos dizer que isso aqui esteja no linear, no plano, né, você tem aqui uma altura de, por exemplo, 5 centímetros. Certo? Então existe um desenho, num livro, uma figura ali que está desenhada, e vamos supor que nós, ao fazermos esse desenho, a gente, aqui, a gente faça um desenho de uma forma diferente, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer aqui um desenho assim, vamos inventar aqui um desenho onde o que a gente está observando, que há aqui uma forma em relação a essa, né, que me parece que isso aqui está mais esticado, isso aqui é maior, enfim, há uma relação aqui um pouquinho diferente. Eu vou aqui colocar assim, ó, em vez de 6, eu vou botar 5, tá? E vou botar aqui 4, vou mudar aqui um pouquinho, 5 e 4, certo? E aqui eu vou botar, aumentar aqui, quer dizer, na realidade não está parecendo muito grande, mas vamos dizer que aqui seja 6, né? 6 centímetros. Eu até aumentei muito para que fique bem claro isso. Aqui seja 6 centímetros, e aqui aumentei aqui, no sentido que aqui era 5, aqui 6, e aqui vou diminuir. Então, por exemplo, 3,6, tá? Então aqui 3,6. Bom, a figura ela ficou exageradamente grande, né, para que a gente tenha até essa visão, mas ela poderia aqui, na verdade, estar um pouco menor, né, onde muitas vezes essa característica, né, da diferença não seja visual, né. Aqui já que fiz, vamos deixar. Bom, então fica claro que no desenho deformou o desenho, mas como é que fica caracterizado matematicamente, tá, que este desenho e este não estão, por exemplo, proporcionais? O que quer dizer isso? Quer dizer desenho proporcional. Então vamos imaginar que você tenha uma foto, né? Uma foto que você tirou, e você está vendo aquela foto num tamanho pequeno. E às vezes, no próprio
WhatsApp, né, às vezes no Facebook, você, ao manipular eletronicamente ali, você amplia a foto. Então, quando você amplia, você está vendo a foto, né, com as mesmas características, né, ou de uma forma pequena ou de uma forma grande. Então, quando você olha para duas fotos nessas situações, elas mantêm uma proporção, quer dizer, se você aumenta a face daquela pessoa, aquela face aumenta proporcionalmente, todas as direções, né, do desenho. Bom, aí você, ao ter essa afirmação, você pode estar aqui olhando para esse desenho e dizendo assim, a minha altura, né, vale 4, e aqui centímetros, evidente que essas unidades elas devem ser a mesma, essa relação entre essas duas medidas, elas têm que estar na mesma unidade de medida, quer dizer, aqui no caso medida de comprimento. Então eu tenho 4, que seria centímetros, está para 5 centímetros. Quer dizer, a maneira de você ler, né, quando você está fazendo isso aqui se chama uma razão, tá? Onde você está relacionando, tá, uma altura com um comprimento. Então, a leitura é feita 4 de altura está para 5 de comprimento, certo? Esse valor, né, que você aqui tem, se você pegar o 4 e dividir pelo 5, né, você tem 4 dividido por 5, né, dá 0, né? E aí você coloca esse 0 na questão das divisões, né, decimais, 5 vezes 8, 40. Então você tem, se você vai dividir 4 dividido por 5, você tem 0,8. Bom, nesse caso, né, esse número que eu estou aqui chamando 0,8 é essa constante de proporcionalidade do meu desenho. Então a gente pode dizer que esse 0,8 é uma constante, tá, de proporcionalidade. Muito bem. Então, aqui você tem, né, uma constante de proporcionalidade nesse desenho. Quando agora eu passo para esse lado de cá, olhando, né, para esse desenho, eu vejo que a minha altura agora é 3,6, certo? E o meu comprimento, veja que aqui em centímetros também, né, devemos estar em centímetro, e aqui também em centímetro. Então, 3,6 centímetros, né, a altura, está para, melhor dizendo, o comprimento, certo? Então, se você olhar agora aqui, né, se você, por exemplo, se eu pegar 3,6 e dividir por 6, né, então você vai ter o quê? Você anda uma casa, né, multiplica por 10, 36, você não pode dividir por 60, então dá 0, né? Aqui você vai acrescentar o 0, você não conseguiu dividir, então, por exemplo, né, se eu acrescento 0, 360 por 60 dá 6, então você tem o 0,6. Então, se você vai dividir 3,6 por 6, você encontra 0,6. Observe que 6 vezes 0,6 dá os 3,6. Assim como o 5 vezes o 0,8 dá o 4. Então, esse 0,6 que nós estamos colocando aqui é a constante de proporcionalidade,
desse desenho. Bom, não há aqui a igualdade dessa constante, quer dizer, 0,8 é diferente de 0,6. Isso caracteriza que esses dois desenhos não são proporcionais. Eles estariam na mesma proporção, certo? Mesmo que o desenho não seja igual, porque se o desenho for igual, essa constante de proporcionalidade aqui é 1, né? Porque, ou melhor, a constante de proporcionalidade, se eles forem iguais, eles vão ter 4 está para 5, e aqui 4 está para 5, vamos dizer assim, 4 está para 5 e 4 está para 5. Então, é o valor que você está vendo, né, a mesma figura, com a mesma altura e com o mesmo comprimento, com a mesma altura e com o mesmo comprimento. Mas eu quero dizer o seguinte, eu poderia ter uma figura onde essa altura fosse diferente dessa, o comprimento fosse diferente do de lá, mas na hora da gente buscar a constante de proporcionalidade, essa constante ela deve ser a mesma, né? Isso garante aqui essa ideia que a gente está colocando nesse exemplo de proporcionalidade, certo? Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Bom, se eu agora tivesse, vamos supor que eu quisesse corrigir o meu desenho, e eu dissesse assim, olha, eu vou desenhar isso aqui com 6, mas eu quero mexer na minha altura para que eu mantenha a proporcionalidade. Então vamos imaginar agora que nós não conhecemos aqui, nós precisamos, tá, encontrar uma altura, e esse encontrar nós vamos chamar ali de um valor desconhecido, de um x, onde nós queremos que essas duas imagens sejam proporcionais. Bom, aí eu observo que aqui eu tenho 4 está para 5, que vai me dar essa constante que eu sei que é 0,8. Tá? Para que haja a mesma proporção, essa razão, né, que vai agora ser a altura que eu não conheço, que eu preciso saber para poder desenhar com a altura, né, que eu vou encontrar, ela é desconhecida, está para o 6, certo? Bom, aí você diz assim, poxa, eu sei que a razão ou a constante de proporção, né, deve ser a mesma. Então, essa constante proporcional é 0,8. Se ela tem que ser a mesma, nós podemos dizer que x sobre 6 é igual a quanto? 0,8. Porque se eu quero que o meu desenho mantenha a mesma proporção, embora a gente vai estar observando que o comprimento está sendo diferente, é evidente que a minha altura vai ser diferente, mas na hora que eu olhar as duas imagens, eu vou perceber que não houve deformação da imagem, né? Não houve deformação. Então, eu preciso fazer a mesma constante de proporcionalidade. Então, eu vou dizer, x está para 6 igual a 0,8. Aí, da álgebra, né, como você encontrar o valor de x, nós vamos aqui, nós podemos fazer x vezes 1 dá x, e 6 vezes 0,8, que vai dar x igual a 6 vezes 8. Né? Se você pegar o 0,8 multiplicado por 6, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 0, 0, 4. Então você tem 4,8 centímetros. Bom, aí, então veja que enquanto naquela anterior, né, eu tinha 3,6, né, isso fazia com que isso aqui ficasse
deformado, quer dizer, a altura dele não era real. Se eu tivesse 6, a altura 3,6 não seria verdadeiro. Veja que não é 3,6, é 4,8. Mas aí vem uma questão que a gente coloca o seguinte: poxa, você aqui, você usou a constante de proporcionalidade, mas depois você multiplicou assim. Então isso pode ser um momento de questionamento. Então o que está claro para a gente é o seguinte: quando, eu vou colocar aqui, ó, tá? Dali eu vou passar para cá. Então observe o seguinte: há aqui, tá, uma igualdade de razões. Por quê? Porque essa constante aqui de proporcionalidade deve ser igual a essa. Então, dentro desses conceitos envolvendo, por exemplo, leis, né, que aqui, isso aqui a gente chama de, quando você tem duas razões, né, iguais, quer dizer, onde essa constante de proporcionalidade é igual a essa, isso aqui se chama proporção, né? Há uma relação proporcional. Então, na realidade, isso, quando eu estou trabalhando com exatamente problemas envolvendo razões, tá? Isso é chamado de proporção. E, na realidade, as proporções, elas seguem ou têm as mesmas propriedades, né? Quando você olha isso como razão, tá? Porque razão não é fração. A fração pode ser vista como parte do todo. A razão é uma relação entre alguma coisa, aqui em cima que chama antecedente, com alguma outra grandeza. Isso aqui são grandezas, né? Medidas, né? É interessante a gente falar o seguinte: o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, né? Você veja, aqui comprimento, área é grandeza, volume é grandeza, temperatura é grandeza. Agora, quando você fala assim, dor, né? Amor, né? Quando você está envolvendo, por exemplo, sentimento, isso não é uma grandeza, porque não existe aferição desses fenômenos. Então, aqui você tem grandeza e grandeza. Então isso aqui é chamado razão, isso aqui é chamado razão, e a igualdade dessas razões você chama de proporção, né? Então, separadamente, isso aqui é uma razão. Quando eu igualo essas duas razões, eu digo que isso aqui é uma proporção. Há uma proporção entre esse desenho e esse, está o quê? 4. Lê-se assim: 4 está para 5, igual x está para 6. Mas o fenômeno aqui matemático, né, tanto para proporção como frações, igualdade de frações, eles têm as mesmas propriedades. Então, eu quero dizer o seguinte: vamos supor que eu queira achar esse x, tá? Não olhando com esse olhar de proporção, olhar de equação mesmo, né? Então, se eu colocasse aqui o 6, e se eu colocasse aqui o 5, o que eu estou fazendo aqui no sentido, lembra, como aquela história de reduzir ao mesmo denominador, né? Olhando de uma forma agora de fração, você tem assim, ó, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. E do outro lado, 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 6, 30. Então veja que quando eu coloquei esse 6 aqui, eu coloquei o 5 aqui, quer dizer, eu fiz isso aqui, ó, o 6 e o meu 5 entrou aqui, eu, na realidade, multipliquei. Vamos olhar isso como fração agora, tá? Porque, insisto, as propriedades de frações, elas podem ser usadas aqui nas proporções. Então, quando você multiplica agora o 6 vezes 4, que dá 24, e o 6 vezes 5, 30, vamos pensar em fração, essa fração é equivalente a essa. E essa razão é exatamente igual a essa. Se você pegar 4 dividido por 5, dá 0,8. Se você pegar 24 dividido por 30, dá 0,8. E na hora que eu multiplico aqui, quando eu multiplico aqui o 5 vezes x, 5x, o 5 vezes 6, 30, essa razão, embora eu não conheça o x, tá? Ela
vai ter o mesmo valor quando eu multiplicar o x por 5 e o 6 por 5, porque eu estou multiplicando pelo mesmo valor. Então eu não altero, né, essa constante olhando agora com proporção, constante de proporcionalidade, essa constante de proporcionalidade. E isso faz que, se eu tenho aqui 30 e 30, né, que são iguais, então, se eu olho como fração 24, numerador igual a esse numerador, se eu olho com proporção, esse antecedente vai ser igual a esse antecedente aqui. Né? Isso aqui se chama, em razão, antecedente consequente. Antecedente consequente. Olhando na visão de razão. Se for fração, numerador, denominador. Numerador, denominador. Então, eu posso dizer que o 24 igual a 5x. Ao chegar aqui, né, você disse o seguinte: Alzir, o que você fez aqui foi exatamente pegar o 4 e multiplicar pelo 6, 4 vezes 6, que você pegou o 6 e botou aqui, ó, e do outro, assim você fez, e aí você pegou o 5 e multiplicou pelo x. Então, uma das propriedades de proporção, por exemplo, que é apresentada para os nossos alunos é assim: quando há essa proporção, quando há essa igualdade de razões, né, quando essa constante de proporcionalidade é igual a essa, eu faço o produto dessa forma, entendendo que esse produto, né, vamos colocar aqui, ó, quando eu tenho assim, 4, vamos ler em proporção, está para 5, assim como x está para 6, a gente lê 4, podemos de uma forma diferente, 4 está para 5, isso aqui é outra maneira de representar, assim como x está para 6. Então, quando você olha aqui, ó, isso aqui, ó, 5x, certo? Isso aqui se chama meios, porque está aqui no meio dessa formação. E o 4 e o 6 se chamam extremos. Então eu estou fazendo aqui uma leitura assim, por exemplo, de formações das proporções. Então, 4 está para 5, assim como x está para 6. Então, 4 e 6 são extremos e 5 e x são os meios, né? Isso por conta dessa representação que você coloca assim em forma linear. Então você diz assim, o produto dos extremos, quer dizer, os extremos são esses aqui, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, por que aqui, né, quando eu botei assim, 4 está para 5 igual a x está para 6, eu poderia fazer exatamente assim, ó. Aqui, por exemplo, olha, 4 está para 5 igual a x está para 6, nessa fala que eu fiz aqui, eu posso estar fazendo exatamente assim, ó. 5 vezes x, 5x, multiplicando assim, igual 4 vezes 6, 24, certo? E aí, você tem, quer dizer, se eu quero achar o meu x, eu tenho 5x igual a 24, o meu x é 24 dividido por 5. E se eu pegar o nosso 24, certo? E dividir por 5, eu vou ter 5 vezes 4, 20, para 24, 4, não dá para dividir, 40, 5 vezes 8, 40, 0. E eu vou ter aqui exatamente o 4,8. Então, a questão de você colocar dessa forma, né, olhando, o 4 quinto é 0,8, então x sobre 6 é 0,8. É evidente que aí o meu x é esse produto, 6 vezes 0,8, que é uma forma de você ver, né? Ou então você pode estar olhando exatamente, entendendo exatamente assim, toda vez que você tem essa proporção,
né, para encontrar um desses termos, no caso aqui será o x, né, que é um dos extremos, você multiplica dessa forma, onde você vai buscar 5x igual a 4 vezes 6, e aí você encontra esse valor de x. Então, com essas ideias, né, nós vamos fazer um exercício, né, para que a gente feche aí essa ideia de proporção. Então vamos aqui apagar. Então vamos pegar aqui um exercício, né, do livro. Deixa eu ver aqui um exercício aqui, que a gente possa colocar aqui para vocês, né? Vamos colocar o seguinte, apenas um exemplo. Tá? Uma indústria prepara combustível. Nós vamos apagar esse desenho. Bom, uma indústria prepara combustível utilizando álcool e gasolina. Em quantidades proporcionais a 3 e 7, respectivamente. Com 3.600 litros de álcool, quantos litros de gasolina devem ser misturados? Bom, então, gente, veja que nós temos aqui um problema contextual, né, do nosso dia a dia. Ele diz que uma indústria prepara combustível utilizando álcool e gasolina. Então, esse combustível, né, que nós estamos colocando, ele tem álcool, certo? E tem gasolina, há uma mistura. Normalmente acontece isso. E ele diz assim, quantidades proporcionais a 3 e 7. O que ele quer dizer isso? Respectivamente. Talvez ele fala de álcool primeiro e depois de gasolina. Então esse 3 está referindo ao álcool, né? E o nosso 7 está referindo à gasolina. Então essa palavra utilizar álcool em quantidades proporcionais, respectivamente, significa que na leitura, né, quando eu falo álcool, é esse número. Primeiro, quando eu falo gasolina, o segundo aqui é o 7. Então ele está dizendo o seguinte, no volume, se eu pego 3 volumes, vamos pensar em litros, né, de álcool, eu tenho que colocar 7 volumes de gasolina. Então, eu tenho, por exemplo, cada 3 litros de álcool, eu coloco 7 litros de gasolina. Vamos imaginar que eu tenho um grande recipiente, né, que seria uma unidade de medida. 3 recipientes de álcool, tenho 7 recipientes, o mesmo recipiente, o mesmo volume daquele recipiente de gasolina. Bom, então ele diz assim, então aqui, quando eu olho álcool e gasolina,
né, e são grandezas, são medidas. Então eu tenho aqui 3, né, quando eu olho para o álcool, 3 volumes, e eu tenho 7 volumes de gasolina para dar o combustível. Então isso aqui é a nossa razão. Esse número que sai daqui é um número que chama-se constante de proporcionalidade. Todas as outras razões, né, para que o combustível se mantenha na mesma proporção, se eu pegar aqui um outro volume de álcool, outro volume de gasolina, para misturar, essa divisão tem que dar o mesmo valor numérico desse aqui. Bom, mas aí ele diz assim, bom, beleza, mas eu quero agora, eu vou botar 3.600 litros, então ele está falando aqui de litros. Então aqui eu preciso estar dizendo, ó, em 3 litros eu tenho 7 litros. 3 litros de álcool, eu tenho 7 litros de gasolina. Em 3.600 litros, né, de álcool, quantos litros de gasolina eu vou ter? Então, entendendo que aqui é álcool, certo? Né? E aqui é gasolina. Porque você está fazendo essa relação, ó, 3 de álcool e 7 de gasolina. Então, essa informação aqui, que é dada no exercício, a gente se apodera dela, né, como essa constante de proporcionalidade. Uma razão, todos os outros volumes, essa relação dos outros volumes, tem que ser proporcionais a essa. Então, se isso aqui gera uma constante de proporcionalidade igual a essa, quer dizer, vai haver uma igualdade aqui. Então é preciso agora, como isso aqui é litro, 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 as unidades são sempre as mesmas, a gente tem que tomar cuidado nisso. Então eu tenho 3 está para 7, vai ser igual a 3.600 está para x. Eu não preciso mais estar preocupado com as unidades, porque todas são iguais, né? E aí eu posso usar aquela propriedade, né, que nós já colocamos. Se eu multiplicar, por exemplo, o 3 vezes o x, eu tenho 3x. Se eu multiplicar o 7 vezes 3.600, né, vai dar 7 vezes 0, 7 vezes 0, 6 vezes 7, 42. 3 vezes 7, 21, com 4, 25. Então eu tenho 25.200 esse produto de 7 vezes 3.600. O x, que é exatamente a quantidade de gasolina que eu quero achar, é 25.200 dividido por 3. Então, a gente vai pegar esses 25.200 e dividir por 3. Veja, 25 daria 3 vezes 8, 24, para 25, 1, 12. 3 vezes 4, 12, 0. E aí eu tenho esses dois zeros, então eu vou ter 8.400 litros, né, de gasolina, né, para que eu mantenha essa proporcionalidade, né. Nossa proporcionalidade é de 3 litros, aqui pensando em litros, 3 litros de álcool para 7 litros de gasolina. Se eu botar 3.600 litros de álcool, eu tenho que colocar 8.400 litros de gasolina para que eu mantenha, tá, esse combustível, né, na mesma proporção. Então, gente, é isso. Nessa aula nós fizemos aqui, né, apresentamos aqui o conceito de proporção. Até a próxima.